E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Aproveitando que nós ainda estamos em novembro, mês nacional da segurança aquática, eu gostaria de hoje fazer ainda um vídeo longo aqui a respeito desse tema. E hoje eu vou falar sobre um local do qual a gente não falou ainda, a gente fala-se muito pouco, né? A gente fala muito sobre piscina, evidente, mar. Aí a gente começa a falar sobre lagos, sobre açude, sobre outros corpos d'água assim, onde a molecada vai, onde os jovens vão, as crianças vão. Mas tem um local onde a gente precisa tomar muito cuidado, eu já vi acidentes terríveis lá e terríveis, que são as cachoeiras. Maravilhoso, né? Calorzão. Todo mundo fala, tem uma trilha ali que tem uma cachoeira e tal. Todo mundo gosta de ir nas cachoeiras, né? Gente, cachoeira, para dar coisa errada, tá sozinha, né? Eu aposto que a maioria de vocês conhece alguém que já se lascou em alguma cachoeira, né? Ou quebrou o pé, ou se arranhou todo, ou escorregou, caiu, se machucou, ou que levou susto, quase morreu afogado. Cachoeira é um negócio impressionante, porque é um negócio muito fascinante, né? Aquela água caindo, forma aquela espuminha branca, a gente olha assim e tal. E o cara fica valente, se mete a besta de fazer coisas que não pode fazer lá, principalmente se tiver mamado, né? Principalmente. Então eu gostaria de fazer um alerta para vocês que vão passear agora no verão, em locais que eventualmente tenham cachoeira, para vocês ficarem alertas com relação a isso, porque pode dar ruim facinho, viu? Facinho. Primeira coisa, eu sou professor, né? Começar falando sobre as graduações, sendo um pouco acadêmico, né? Um pouco didático, né? Quais são as graduações que tem? O rio ele pode ter o seu desnível natural, sua queda natural. Aí, de repente, pode ter um desnível um pouquinho mais acentuado, com alguns afloramentos de pedra, forma-se o que a gente chama de corredeiras, né? O pessoal desce de caiaque, fazendo rafting com aqueles infláveis grandes, todo mundo remando, aquela coisa toda. Se a coisa começa a ficar mais íngreme, da corredeira vira uma cascata, ou seja, é uma queda d'água, mas que tem vários patamares. É bonito porque fica aquela coisinha branca, né, esbranquiçadinha assim, o rio vem de cima e ele vai caindo no patamar, cai no outro, forma que nem um véu de noiva, aquela coisa toda e tal, forma que a gente chama de cascata, né? Se a coisa fica mais vertical ainda, aí é uma cachoeira mesmo, aí é uma queda vertical. Mas as cachoeiras normalmente são de dimensões relativamente reduzidas, as cachoeiras são pequenas, rios pouco caudalosos, enfim. Mas já é uma queda única, é uma queda que vai de cima a baixo. Tem a parte de cima, ela cai, pum, e lá embaixo. Essas são as cachoeiras que é o que eu vou falar. Depois tem um problema de dimensionamento. Depois tem as cataratas. Cataratas nada mais são do que um conjunto de cachoeiras, né? Forma um paredão de pedra. Tem várias cachoeiras, formam uma catarata. Niágara, né? Cataratas do Iguaçu, são várias. Normalmente rios caudalosos, rios enormes, que de uma margem você até tem dificuldade de enxergar outra margem. Então, muito volume de água, porque como eu disse, são várias cachoeiras junto, e muito estrondo, aquele som, né? Aquela coisa que está sempre junto e tal. E tem uma última classificação que é o salto. O salto nada mais é do que uma cachoeira muito alta. Então ele sai assim, ele é vertical, mas ele sai na forma de esguicho e ele cai de uma altura enorme, e a água de líquido ela vai virando meio que assim um vapor, forma como que uma nuvem caindo assim esbranquiçadinha, né? As pessoas, ao invés de chamar de cachoeira, chamam de salto, porque é muito alto, quando o desnível é muito grande. Então aí é uma questão de tamanho do desnível. Bom, vencida essa parte, só para vocês saberem o que é o que, né? É para dar nome. Eu acho sempre interessante a gente conhecer um pouquinho a mais, principalmente professores de natação aí, que tem que ter, como eu sempre digo, um conhecimento acima da média.
Vamos falar sobre a segurança agora. Vamos falar sobre uma cachoeira normal, uma cachoeira típica. Cachoeira. Dessas que você vai na trilha, aí tem um rio, tem uma cachoeira. Todo mundo conhece uma aí, né? Primeira coisa, gente. O ideal é você ir com alguém que conhece o local. Se você puder ir com um guia profissional da região, melhor. É a melhor situação. É a situação ideal, você ir com um guia. O guia já vai te dar todas as dicas, o que fazer, o que não fazer. Você poderia até dispensar esse meu vídeo aqui. O ideal é você ir com um guia profissional ou alguém que conheça muito a região, que já foi várias vezes, que já foi e voltou, que já conhece o lado da cachoeira, o lado de cá, o lado de cima, o lado de baixo, como é que é o fundo, conhece tudo. O ideal é você ir com alguém que conheça. Não se metam a besta de ir num local que vocês não conhecem e começar a querer dar uma de Indiana Jones lá. Vocês vão transformar um passeio numa tragédia ou num acidente feio, em alguns casos até numa tragédia, e isso acontece com frequência, viu? Não, ai, professor, ai, credo, isso acontece. Então, se vocês puderem ir com um guia, melhor. Mas alguns cuidados eu já vou adiantar aqui. Primeira coisa, não cisma de escalar a cachoeira. Tem gente que adora, chega lá, vê aquela queda d'água, aquelas pedras em volta, né, caindo meio que em cascata. Se o cara quer escalar, ele se sente o Rambo escalando. Gente, além de pedras soltas, lembra que as pedras em contato com a água desenvolvem aquele limo que é muito escorregadio, muito escorregadio. Há casos de pessoas que foram escalar a cachoeira, caíram lá de cima e ficaram com sequelas para o resto da vida e algumas morreram. Não cisma de escalar uma cachoeira que você nem conhece. Outro dia eu vi um cara escalando cachoeira, fazendo um rapel. Sim, o cara vai com equipamento, com baudrier, com corda, com mosquetão, com capacete, guias que fazem isso, né? Que ganham dinheiro fazendo isso. Aí ok. Escalar a cachoeira ou fazer rapel de cachoeira. Existe isso, existem esses programas de aventura. Mas não faz isso de sunguinha, sem nunca ter ido lá, né? Tem que ter um senso das coisas, né? Algum bom senso nisso. Então, pelo amor de Deus. Outra coisa, não cisma de saltar. Por menor que seja a cachoeira tem 2 metros, 2, 3 metros. Aí você chega de cima, em cima o rio é calminho e tal, você olha para baixo, vê a água caindo, eu vou dar um salto daqui, gente. Das duas, uma. Claro, tem cachoeira de tudo que é tipo, mas em geral elas se dividem em cachoeiras que embaixo tem pedra, você vai se machucar, feio, fratura. Estou falando de fraturas expostas, né? Ou você vai se machucar. Agora, se o fundo não for pedregoso, se for macio de areia ou de lama, a queda d'água cava aquele fundo e aquilo fica muito fundo. Você salta, enfia o pé naquele lodo, enfia o pé naquela areia, começa a ter dificuldade de sair, aquilo te cobre facinho, porque aquilo está muito fundo por conta da queda d'água constante que fica cavando aquilo lá, e tem gente que morre lá. Então não cisma de saltar, pelo amor de Deus. Os caras têm cada ideia, né? Além disso, você entrar no rio da cachoeira, né? A jusante dela, quer dizer, embaixo dela tem cai assim, o rio tem a cachoeira e tem a que forma sempre uma espécie de um pequeno laguinho, o rio vai embora, continua. Entrar naquela parte de baixo para tentar chegar perto da queda d'água e tal, isso é coisa para quem tem boa natação. O que eu chamo de boa natação? Eu chamo de boa natação bom deslocamento e boa sustentação na superfície. Fui claro? E mesmo assim eu já vi um monte de gente a recomendar que nesses casos o ideal é você entrar com uma sapatilha ou com um tênis leve para proteger os pés de cortes, enfim, essas coisas todas, e também uma bermuda, uma camiseta de manga para você poder se proteger. Eu vejo o cara querer entrar de sunga, a menina quer entrar de biquíni lá embaixo, descalça, a pele fica maciazinha para se cortar aquilo, para fazer um corte severo, né? Calcanhar nos pés, quebrar dedo dos pés. Gente, vocês
precisam tomar cuidado com isso, né? Então, é coisa para quem entrar na parte de baixo. Isso é uma coisa que vocês precisam ficar atento. Agora, de tudo isso, eu acho que o mais importante é a gente falar sobre as cabeças d'água. Cabeças d'água é um fenômeno que ocorre nas cachoeiras, onde ocorre um aumento de volume repentino, um aumento da violência da água e do volume, sem que para as pessoas que estão lá não tem razão nenhuma, porque o que aconteceu foi que a montante da cachoeira, quer dizer, para cima da cachoeira, no rio acima, no verão caiu uma chuva de verão muito forte, o volume de água aumentou e aquele volume de água, aquilo vem varrendo, aquela frente de água vem varrendo tudo. E quando chega nessas cachoeiras, que normalmente são vales um pouco mais estreitos, escavados assim, o volume da cachoeira aumenta repentinamente. E são vários os casos de pessoas que estão numa cachoeira calma, tranquila, tá sol e tal, e vem essa cabeça d'água, esse volume de água, de uma chuva que caiu longe, tá lá, você nem viu, você está olhando para o céu está azulzinho, mas a cabeça d'água vem, varre, arrasta o sujeito e mata o sujeito. Então, veja quanta coisa você precisa ficar de olho. Então essas cabeças d'água tem que ficar de olho. Quando eu falei de levar um guia, tem guias que são bons nisso, eles ficam olhando para o céu, uma nuvem escura, uma trovoada de longe, mudança do vento. Esses caras são bons nisso. Gente, vamos sair. E quando você chegar numa cachoeira dessa, para evitar essa cabeça d'água, que você se lasque todo nisso, você estabelece a sua base, onde você vai deixar a sua mochila, sua roupa, seu tênis, né? Sempre no lugar mais alto. Sempre tem um vale, né? Sempre tem uma espécie de um vale, uma encosta de um lado, uma encosta do outro. Você guarda suas coisas e fica sempre na parte mais alta. Não fica ali embaixo. Deixa logo do lado do rio e entra. Não. Você deixa suas coisas no alto de uma pedra, num barranco alto, assim. Porque se você se perceber que começou esse fenômeno de cabeça d'água, você corre para o barranco, sobe e fica lá. Esse fenômeno de cabeça d'água, tem vídeos aqui na internet, procurem no YouTube que vocês vão achar. É minutos, 2, 3 minutos, o volume de água decuplica, multiplica por 10 e arrasta as pessoas. Arrasta. Mesmo quem sabe nadar se dá mal. Ou bebe água ou se afoga. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, fiquem alertas com relação a essas coisas. Então veja que a cachoeira é bonita, né? Você chega lá, você tira foto, né? Se você tem boa proficiência em natação, quer entrar na parte embaixo dela assim, né? Próximo da parte de baixo, né? A jusante dela embaixo, a montante é para cima do rio, jusante para baixo do rio, né? Você entra naquela parte assim um pouquinho para se refrescar. Quem não tem condição, às vezes a cachoeira, se você for ou por um lado ou pelo outro, você pega um pouquinho daquela chuveirada, né? O ladinho dela, não exatamente embaixo, mas um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, sempre sobra um pouquinho de água, você pode se refrescar, né? Você tira foto, você faz essas coisas. Mas a cachoeira, como um elemento de diversão, para você entrar, para você querer ficar embaixo, escalar, saltar, essas coisas, aquilo não é um playground não, aquilo é um elemento natural e não está feito para você ir lá não está feito para isso. E eu já vi vários casos que se deram muito mal, Então eu estou aproveitando aqui que a gente quase não fala nesses assuntos, né? A gente só fala quando acontece algum acidente feio, né? E eu estou aproveitando para falar disso agora nesse mês da segurança aquática, né? Para vocês ficarem alertas quando vocês forem para esses lugares e sempre, aqui eu ouvi falar que tem uma cachoeira bonita e tal. Guardem essas minhas palavras no coração que vocês vão se dar bem, né? Para se divertir, você vai para uma piscina, num ambiente bem controladinho. Algumas piscinas têm até aquela cachoeira artificial, tem toboágua, tem essas coisas assim. Fazer isso num ambiente natural, tem gente que vai e não acontece nada, tem.
mas o que tem de acidente é um negócio impressionante. Tá bom? Fiquem alertas com isso, por favor. Por hoje era só isso, gente, um alerta, tá? Eu não quero que ninguém se machuque com água. Eu acho que a água é muito legal, eu trabalho com isso, eu sou apaixonado por isso, não quero que ninguém se machuque com ela, não. Se você gostou, triplo C aqui, curte, compartilhe, comenta, continue divulgando o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando aí? Se inscreva aqui no meu canal, né? Ativa o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu postar vídeos novos, materiais novos. Interajam aqui. Vocês já foram em cachoeira? Deu tudo certo? Vocês já foram em cachoeira que alguém se deu mal? Conta aqui pra gente, pro pessoal ver. Eu tenho certeza que vai aparecer a história de alguém que se lascou, se ralou nas pedras, né? Sempre tem, né? Contem aqui, interajam aqui, falem das suas experiências aqui, porque como eu digo sempre, o algoritmo do YouTube lê essas interações como engajamento e ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui. Tá bem? E continue mandando as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!